Boa noite, amigos. Infla Engenharia, Happy Hour Age dessa sexta-feira. Espero que todos estejam bem. Trazendo hoje aqui um tema para reflexão. Estamos aí próximo de 6 de outubro aqui no Brasil, dia de eleições municipais, de escolher seu vereador. Não politizamos nosso espaço, nosso canal, mas trazemos aqui um ponto, onde é que a engenharia entra aí no seu município. Como estão de obras, como estão as necessidades, qual o verdadeiro objetivo da engenharia na sua cidade. Pegando as grandes cidades, como Salvador, onde estou, temos ainda muito o que ser feito. Muita coisa evoluiu, muita coisa andou, mas muita coisa ainda precisa ser feita. Particularmente em Salvador, uma cidade fundada em 1549, já tem um tempinho já, né? Mais de 450 anos, para ser mais exatos, 450 foi completado em 1999 e 475 anos aí já de caminhada. Uma cidade como a grande maioria no Brasil são cidades não planejadas, foram inchadas, crescimento desordenado, cidades em que há muitas críticas por urbanistas em relação a viadutos, soluções que acabam sendo paliativas, muitas vezes. Já tocando no assunto viaduto, vias, estudo de tráfego, vazões, ano de horizonte de projeto, tudo isso é levado em consideração nos cálculos. Mas infelizmente a nossa realidade brasileira, a grande maioria das cidades, Salvador não é menos assim, sofremos uma grande pressão aí política, o calendário eleitoral vinculado ao cronograma físico-financeiro de interesses os mais diversos, onde muitas vezes as técnicas, as boas práticas ficam em segundo plano, até terceiro plano, ou em etapas futuras, onde a população fica como mera espectadora diante das suas necessidades. Vemos cidades onde como Salvador, com muitas encostas, muitos taludes, muitos problemas durante a chuva, deslizamentos de terra, escorregamentos de terra, alagamentos, em muitos lugares que ainda precisam ser corrigidos. É culpa de prefeito, é culpa de vereador? Não, são coisas que levam tempo. Dependem de verbas federais, estaduais, boas gestões. Muita coisa evoluiu, muita coisa precisa ser feita ainda. Então, que a gente tenha cuidado nessas eleições aí com os discursos muitas vezes independente de situação, oposição, ou quem está aí chegando de fora, caindo de paraquedas, uns discursos vazios, sem aprofundamento e discussão correta. Discussões na parte de engenharia aqui, urbanismo, arquitetura, passam por crivos de discussões como o PDDU, o Plano Diretor Urbano, passam por gabarito da cidade, circulação de ventos, a questão do meio ambiente, sustentabilidade, modais de transporte, ciclovias, ciclofaixas, questão de viadutos, questão de... O que é um viaduto? Um viaduto é uma ponte dentro da cidade que não corta um acidente geográfico, passa por outra via. Estruturalmente, ponte é igual a um viaduto é igual a uma ponte, mas suas funcionalidades são diferentes. BRT versus VLT, uma grande discussão. Uns dizem que o BRT já está mais ultrapassado, o modal caro, mas que ele pode ser adaptado a outras situações de melhoria, de requalificação de vias, como vem sendo feito aqui. Tem outras discussões também do VLT e o ritmo dessas obras com que são feitas. Quando começam, quando terminam, o cenário já mudou. Pegamos exemplos aí históricos de linha amarela, linha vermelha no Rio de Janeiro, projetos antigos, e quando foram botados em prática o cenário já tinha mudado completamente. As indenizações previstas para desapropriação tiveram que mudar significativamente. Aqui na Bahia, na época da concepção do Bahia Azul, um grande projeto de esgotamento sanitário, que depois foi remodelado e adaptado para o período que ele foi feito, também encontrou crescimentos desordenados e grandes desafios pela frente, somente em uma área de encostas como Salvador, muitas ladeiras, muitos sobes e baixos, cidades de avenidas de vale, muita coisa enterrada, subterrânea, coisa muitas vezes tombada pelo patrimônio histórico. Uma cidade com um abismo social muito grande,
vulnerabilidades sociais gigantescas. E os números que são trazidos aí pelo IBGE, que são trazidos por outras fontes de pesquisa e levantamento sérias, mostram a cidade com uma vulnerabilidade social muito grande, refletida em um alto índice de analfabetismo, um alto índice de desemprego, consequentemente com impactos direto e indiretamente relacionados à questão do desemprego alto, e isso tem gerado também uma evasão de pessoas de Salvador para o interior, chamada interiorização, ou mesmo migração para outros estados. Então, o grande desafio que vão ter aí os candidatos a prefeito, o prefeito atual ser reeleito, ou outro que tente aí ocupar o lugar dele, e a Câmara de Vereadores também, os grandes desafios que têm que ser superados os interesses em nome da cidade, da população, em detrimento dos seus egoísticos interesses. Uma velha máxima que eu sempre vejo falando assim, principalmente os meios católicos, os meios aí cristãos, de algumas linhas, CNBB já fez isso no passado. Cada ano eu trazia ali um ano de discussão, e quando é ano político sempre se discute assim: o que é bom continua e melhore, o que não for bom interrompe, faz melhor. Mas não, às vezes, interromper o que está bom por vaidade, narcisismo, egoísmo, deixar por birras políticas, porque não me interessa meu grupo continuar. Então, a engenharia, aí muitas vezes, a gente vê muitos serviços espalhados pela cidade, muitas obras, mas isso não vê refletido em empregabilidade. E quando eu falo empregabilidade, não estou falando aqui dos profissionais que recebem valores menores, até porque tiveram também investimentos menores, mas a nível de engenharia, de arquitetura, de técnicos, precisam uma atenção mais especial. Precisamos empregar engenheiros, precisamos empregar técnicos. E a gente vê uma grande dificuldade de empregabilidade aqui, engenheiros civis, engenheiros de segurança, como eu, ou outras engenharias. A gente vê serviços de nível técnico, muitas vezes sem nível técnico, nível primário, ou quando tem as vagas aí de nível superior ou pós-graduação, parece que são vagas encaminhadas para grupos já fechados. E aí a gente precisa abrir. Precisamos ter um envolvimento maior do CREA, do IBAP e outras instituições, para a Induscom, para empregar mais profissionais engenheiros, porque eu falo por mim e outros colegas, a gente tem grandes dificuldades de recolocação no mercado muitas vezes, apesar de currículos muito bons, modéstia à parte. Então a gente precisa sair dessa questão cultural do QI. Por que o QI é tão importante assim, quem indica? Será por desconfiança? Será por amizade? Será por apadrinhamento? Ou o QI é a garantia de alguém de confiança para não ter problemas, dor de cabeça, além da parte técnica? Então, hoje é um happy hour, aí a gente se permite descontrair, falar de uma forma mais leve e relaxada. E eu tenho percebido aí nas minhas andanças por Salvador, nesse cenário político, pelo menos aqui na esfera municipal, a gente vê as necessidades das pessoas, os modos construtivos, muitas vezes com vícios de construção, as pessoas no afã de ter dignidade no seu terreno, na sua casa, carecem muito de orientação técnica, de profissionais de qualidade, profissionais habilitados, para poder contribuir em algo que é um investimento, é algo que é para a vida, que é a construção de uma casa, de uma estrutura. Então a gente precisa ter aí as instituições atentas para dar a oportunidade às pessoas conhecerem a parte técnica, com todo respeito a cada um no seu quadrado. Pedreiro cuida de coisas de pedreiro, marceneiro, serralheiro, e a gente não pode misturar as áreas. Estrutura é uma área mais refinada da engenharia, que requer qualificação e habilidade. Então, as necessidades que você tem aí para as eleições envolvem questões de urbanísticas, questões de empregabilidade, questões de infraestrutura, questão de qualidade, sair daquela questão de fazer obras, serviços que durem pouco para gerar manutenção e gerar emprego e renda para os amiguinhos apadrinhados políticos. Isso é um câncer que precisa ser vencido no Brasil, nos estados, nos municípios. Prezar mais pela qualidade, pela educação prevencionista, para que a gente evite ter
problemas aí, muitas dores de cabeça. Então, o canal aqui está aberto também a debates sem exposição de partidos, números, propaganda política, mas de profissionais que de repente tenham interesse em fazer parte do cenário político, possam contribuir com sua veia de engenharia, que nos representem. E esse espaço está aberto aqui para a gente discutir assuntos de urbanismo, discutir assuntos de infraestrutura, mobilidade urbana, as questões da educação. Vivemos no trânsito também muitos problemas de indústria da multa. A gente tem uma questão de punição muito maior do que educação. Precisamos educar as pessoas, precisamos orientar as pessoas em detrimento dessa... Existe sim. A gente não está dizendo aqui que é uma coisa declarada, explícita, mas mesmo que velada, a indústria da multa ela existe sim. Tem muitas coisas que poderiam ser evitadas em forma de multa e punição e transformar em orientação. E o município, o Estado, a União, buscar outras formas de angariar fundos, porque a gente vive tempos em que muitos governos aí, e também o governo federal não escapa disso, é uma obsessão muito grande em taxações, impostos, como se já fosse pouco a gente pagar quase metade do ano do nosso suor em impostos, bitributariedade, várias situações. Então que a gente possa refletir nessas eleições, que os vereadores sejam nossos representantes, defendam os interesses dos seus bairros, da cidade, a despeito de situação, oposição de grupos políticos, pense como cidadão. E o prefeito represente também os interesses de todos, independente de quem votou, quem não votou nele, que tenha a humildade de, se for alguém que vai continuar, seja aqui em outra cidade, que continue fazendo o melhor e ter humildade, estar sempre ouvindo as subprefeituras, prefeituras, bairros, como quem quer que seja, e estar atento também a nossas necessidades. Temos problemas sérios aí de tráfico de drogas, facções, guerra de facções, aí tem a interface com o Estado, segurança pública é algo que está de ostensivo, está na ponta, mas precisamos trabalhar na base, na educação, na prevenção, na empregabilidade, na dignidade do trabalho, do ofício, para poder ocupar nossas mentes com algo útil, principalmente os nossos jovens aí, jovem aprendiz, estágio, porque não está fácil, não está fácil. A gente anda pela cidade aí, fazendo vistorias, fazendo análises, e a gente vê as pessoas muito carentes de bater um papo, de ouvir, e a gente sai muito gratificado muitas vezes com Deus abençoe, te proteja, a gente amém, a senhora também, o senhor também, muita gente aí nesse fogo cruzado da vida, muita gente sendo assaltada de uma forma banal, quase que diária, e isso é triste. A gente ter acesso, pessoas querem ter acesso aos serviços, a gente descer e subir escadarias, e tem que ir acompanhado, porque o pessoal tem o negócio aí das drogas. Graças a Deus, comigo e outros colegas também meus, a gente não tem sido abordado, mas são muitos sustos muitas vezes. Isso vale também para outros prestadores de serviços, como luz, telefonia, internet, carteiros, todos sofrem com isso. Como se isso fosse pouco, o pessoal ainda tem, os condomínios também tem que ficar atentos. O pessoal que rouba fardas, que rouba, se disfarçam de profissionais, para invadir casas e assaltar ou fazer coisa pior. Então esse é o mundo que a gente vive. Então eu vou falar mais aqui para o Salvador, que a coisa não está fácil. Isso aqui que eu estou falando não é uma antipropaganda, é a realidade mesmo, várias cidades estão assim. E a gente tenta aqui nos canais, nos perfis, tentar dar um alento, trazer uma reflexão, trazer algum tema, sozinho, acompanhado aqui, convidado, trazer um tema que seja edificante para vocês, ok? Continue dando apoio à Infla Engenharia, estamos aqui também no YouTube, esse canal também aqui é uma parceria também com outros canais que eu tenho, Futeboleiro, Irmãos.deluz, Irmãos.de.luz, Irmãos de Luz, Engenheiro Trajano.esporte no Instagram, e continue nos prestigiando. A gente sempre deixa aqui à vontade a campanha do Pix de qualquer valor, trajanomanuel@gmail.com, tá aqui, tá salvo lá no YouTube. Nos dê uma
uma ajuda aí para continuarmos engrenados. Valorize, assista, divulgue, compartilhe, se endosse, pena. E estamos aqui abertos, pode botar nos comentários sugestões de temas, a gente pode aparecer aqui a qualquer momento, qualquer horário, com um tema de seu interesse. E que essas eleições aí dia 6 de outubro também sejam oportunidade para a gente amadurecer enquanto cidadão, enquanto política. Como diz Aristóteles, todos nós somos políticos, mas não a política partidária, a política de relacionamento, a política de respeitar a voz do próximo, as diferenças. Todos somos somos sociedade, somos coletivos. E a gente tem o direito, sim, um direito fundamental nosso de liberdade de expressão, liberdade de ser feliz, respeitando o outro, nossas diferenças, assim como os times de futebol, os clubes de futebol, na política, na música, cada um tem seus gostos e a gente vive aqui se respeitando. E a engenharia está aqui para ajudar o cidadão a ter dignidade de sua vida melhor, como qualquer área. É feita por seres humanos, profissionais, sujeito a erros, e a gente tenta sempre melhorar e acertar. Ok? Um grande abraço a todos, estamos juntos aqui no Influência Engenharia. Um grande abraço, boa noite e bom final de semana.